Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Rogério. Professor Rogério, o senhor que é um estudioso, já com 2 mestrados na área de feiras de produtores rurais, eu gostaria de fazer uma pergunta no sudoeste do Paraná. O senhor tem ideia de quantos feirantes vivem dessa atividade econômica, ou seja, complemento a sua renda familiar com as feiras livres? E também se existe esse tipo de feirante, não aquele que fica lá nos locais pré-definidos pelo poder público, aqueles que vão de porta em porta vender. Então, existe também essa atividade econômica de feira, de bater nas casas para vender seu produto? Josemar, assim, a pesquisa que a gente fez, ela tem 252 famílias de feirantes no sudoeste do Paraná hoje em plena atividade. Que legalmente estão constituídas, que pertencem a esse grupo, que são atendidos ou pela Emater ou pela prefeitura? Isso, ou sem atendimento nenhum também. Alguns municípios por conta e risco. Não tem política? Não tem política para alguns casos, né? E aí a gente tem, no mínimo, para cada feirante instituído, tu tem mais um que é o vendedor de porta em porta. Então, e aí a gente, os 252 nós catalogamos, né? A gente fez entrevista e catalogou. A estimativa é que tenha no mínimo mais um vendedor de porta em porta. Isso hoje seria em torno de 500 a 600 famílias no sudoeste que tem esse formato de comercialização. O que torna, né, uma atividade extremamente importante, né? Só fazendo um parênteses, se me permite, eu também fui feirante também por uns 10 anos, né? Então, no início da atividade também como professor, a gente trabalhou com feira livre, então a gente já traz um pouco também de conhecimento. Evidentemente que a gente nunca sabe tudo sobre isso e é um assunto que não se esgota, mas a gente também tem um pouco traz da origem um pouco isso, Josemar, esse trabalho, né? Agora, professor, eu estava até, nós conversávamos antes do programa aí com o Madruga e consigo também. Normalmente o feirante, aquele que participa de feira livre, ele é um produtor que ele tem uma visão maior, por exemplo, do que aquele que só produz feijão, do que aquele que só produz milho, do que aquele que só produz suíno, ou do que aquele que só produz leite, né? Ele tem uma visão mais ampla, né? Porque normalmente o feirante, ele produz mais do que um tipo de produto. Eu tenho usado um termo, Adir, que eu chamo de guardião cultural nessa tese aqui que a gente fez para o TFPR do mestrado, né? O que seria esse guardião cultural? É aquele cara que guarda a receita, né? Aquela senhora que faz um pão diferenciado, né? Então, o feirante é um cara, a gente diz assim que ele nunca é um especialista, né? Ele é um cara dinâmico. Primeiro porque ele guarda, se você fizer uma pesquisa, quem tem o maior número de sementes hoje na região sudoeste são os feirantes. É o perfil do agricultor que mantém uma série de variedade, porque ele precisa da diversidade quando ele vende, porque ele não pode trazer um produto que exista um similar no mercado, por exemplo. Tem que trazer um diferencial. Ele tem que trazer um produto diferencial. E aí é o quê? É uma fruta diferente. Um melão. É um pão, uma parte de panificação que não tem no mercado. Então, essa característica que você comenta talvez seja a mais importante. Essa visão ampla que ele tem, porque quando ele vem para o espaço de comercialização, ele acaba se desenvolvendo, né? Eu falo assim que o feirante, ele é um homem, um cidadão que também vende, né? Esse também significa que ele faz uma série de coisas quando ele vem para o espaço de comercialização. Ele faz contatos, né? Ele compreende do espaço urbano, né? Ele representa a sua organização, a sua instituição que ele faz parte. Então, deu para se entender aqui, professor, que você tem colocado, e é importante a gente dizer, Adir, nessa tua pergunta, foi propício para que a gente avalie isso, o nosso produtor, o feirante, então ele tem que ser administrador, né, porque tem que administrar o seu produto, ele tem que ser economista, ele precisa ser empreendedor e precisa também ser vendedor para vender o seu produto. É uma qualificação bastante exigente, não é só trazer o produto ali e colocar para vender, ele tem que ter essa visão também, né? O que eu colocaria também é assim, né? Ele produz a matéria-prima, em muitos casos ele industrializa essa matéria-prima e ele comercializa essa matéria-prima. E Madruga e professor, eu até queria perguntar o seguinte, me parece que esse feirante ou esse que tem a vocação para a feira livre, muitas vezes ali está o embrião de uma indústria.
ele produz o pão, ele produz a bolacha, ele vem, ele comercializa. Nesse seu estudo, professor, tem alguma estatística, alguns dados de quantos começaram suas pequenas empresas ou suas grandes empresas hoje a partir de uma feira livre? Adir, eu não tenho esse dado, né? O que a gente tem visto assim, é que, normalmente, a industrialização a partir do feirante é a partir do que sobra. Né? Parece uma coisa simples, mas não é. Primeiro, o feirante quando ele começa, você tem uma pergunta básica, assim, por exemplo, o que você tem aqui na tua propriedade e que está sobrando? Então, ele se organiza e começa a trazer o produto. Depois ele vai entendendo que muitas coisas que ele traz não tem comércio, as pessoas não compram aquele produto, porque às vezes é um produto simplificado, que não tem, às vezes, por exemplo, o aipim, a mandioca, né? Se ela está com casca, por exemplo, ele começa a trazer e vê que ele não vende. Aí ele percebe que ele precisa descascar. Vai então, agregando vai valor. Agregando valor. Aí, bom, com o tempo ele vai entendendo o quê? Bom, se eu pegar eu tenho uma experiência de Ampere, por exemplo, da mandioca com casca, mandioca descascada, e agora eu estava observando um pessoal tentando fazer ela frita, né? Colocar nos pacotinhos e fazer ela frita. Então, ele vai construindo isso, e aí ele tem uma dinâmica muito interessante. Ele faz o produto, com essa sobra, ou com aquilo que ele nota que não vende, ele acaba percebendo que ele pode industrializar. Mas ele não deixa de vender ela in natura. Não deixa de vender in natura. Mas ele vai, por exemplo, a sobra que não vendeu hoje, amanhã ele já vende descascada. No dia seguinte ele já está vendendo ela frita. Então, essa dinâmica dessas agroindústrias que se formam também pelos feirantes, ela é uma dinâmica interessante, porque ela é flexível, né? Vamos imaginar que você tenha um momento que você tem um problema de venda, por exemplo. Você suspende e automaticamente você administra aquele processo de uma forma mais rápida. Tem que contar com isso também, Adir, assim, que existe um grande problema de legislação. Eu não avancei assim muito, mas a gente tem notado assim muito uma dificuldade de legislação. Por exemplo, assim, principalmente a gente fala dos produtos mais relacionados às carnes, né? Quando você fala de vegetais, até que a legislação assim ela é mais tranquila, né? Mas essa parte de industrialização é um negócio mais complicado. Por exemplo, assim, você tem situações, às vezes, que você tem um serviço de inspeção municipal, por exemplo, o agricultor ele mora no limite entre Francisco Beltrão e Manfrinópolis, por exemplo. Se ele mora em Manfrinópolis, ele tem um serviço de inspeção para Manfrinópolis e ele legalmente não pode trazer para Francisco Beltrão. Né? Então são questões assim, principalmente os produtos de origem animal, quando ele vai industrializar, ele tem problemas graves. Quando ele cresce um pouco e ele transforma, por exemplo, ele resolve vender para o Estado. Né? Ele produz lá o salame e resolve vender para o Estado. Aí ele tem um outro problema. Então, o abatedouro tem que ficar a uma distância onde são criados os animais e o abatedouro. Normalmente, essa distância às vezes é maior que a propriedade. Então, o problema legal acaba travando esse processo, né? E tem havido discussões já para melhorar esse aspecto, mas quando você fala em industrialização, o que eu tenho percebido é que o possível hoje é essas transformações mais caseiras do feirante, né? E evidentemente que alguns acabam ampliando isso, né? E fazendo com que a agroindústria tenha cresça a agroindústria, mas normalmente a transformação ainda ela é muito caseira. Agora, professor, a sua observação, realmente ela é pertinente, Madruga. Inclusive, esse programa Dentro do Fato, nós já abordamos essa situação, onde a legislação hoje está acabando com o artesanal. Nós estamos acabando hoje, por exemplo, o cara que quer produzir um requeijão, quer produzir um leite por sua propriedade, o vinho, ele não consegue hoje produzir um embutido. Aquilo que, na verdade, nós damos valor ao artesanal hoje, a lei está impedindo, porque a exigência para o pequeno está sendo a mesma de uma grande indústria. Não é tratado diferenciado. Inclusive na questão tributária. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o professor Rogério.